gente pensa que tem um propósito de vida. Talvez você queira ser feliz, ter um trabalho legal, ter uma estrutura, estabilidade, ter uma boa família, enfim, ou ter uma vida com Deus legal também, enfim, tudo isso é muito válido. Agora, sem propósito, qualquer coisa que você queira fazer perde o sentido. Nada tem sentido. Existe um vazio dentro de si. As pessoas elas constroem, mas no final das contas elas não sabem nem o que estão construindo. Propósito, ele responde à pergunta por quê? Por que eu faço? Por que eu vou? Por que eu digo sim? Por que eu digo não? Propósito sempre vai responder essa pergunta. E é fundamental que essa pergunta seja respondida, porque se hoje ela não for respondida, no final da sua história, da sua jornada, talvez você pare, pense e se arrependa por não pensar nisso antes, por não definir isso antes. Não, você não tem um propósito, é sobre isso que eu falei. Propósito se relaciona sempre com duas esferas. Propósito responde a pergunta por quê? Por que eu existo? Porque eu digo que a maioria das pessoas na verdade não tem um propósito de vida, e é importante. Se você não quer viver aí dominado pela depressão, pela ansiedade, com problemas emocionais, se você não quer perder a sua fé, se você quer ter uma vida saudável com Deus, propósito é fundamental. Não tem como você, não sei se eu vou, não tem como. Se você quer ter uma vida emocional e espiritual saudável, o propósito é o fundamento base para isso. Porque ele responde à pergunta por quê? Agora, por que as pessoas, na maioria dos casos, elas não têm propósito? Elas pensam que têm propósito, elas falam sobre isso, elas sonham sobre isso, elas testemunham que ela tem um propósito, mas elas não têm um propósito. Sabe por quê? Porque sempre que uma pessoa vai falar sobre propósito, ela diz assim: olha, o meu propósito é conseguir chegar em tal lugar, o meu propósito é conseguir alcançar, o meu propósito é eu conquistar o carro, a empresa, a estrutura, a família, isso e aquilo, o meu propósito é ter uma vida de paz, meu propósito é... Tá vendo só? As pessoas sempre ligam propósito a objetivo, aquilo que elas querem alcançar, mas na verdade o propósito tem a ver com o porquê elas querem alcançar isso, e não o que elas querem alcançar. O que elas querem alcançar tem a ver com a missão de vida, e não com o propósito, são duas coisas diferentes. Eu sempre defino a nossa vida num tripé: propósito, missão e vocação. Propósito responde a pergunta por quê? Missão responde a pergunta o quê? E vocação responde a pergunta como? A nossa vida está centralizada nesse tripé. Para tudo que você vai fazer, vai viver aí na sua vida, não tem como tirar esse tripé. E por isso que as pessoas dizem que tem propósito, mas elas não têm propósito. Porque elas estão, na verdade, querendo alcançar objetivos. É ruim? É pecado? É errado alcançar objetivos, traçar objetivos? Claro que não. Mas isso não é propósito. Um objetivo que não é fundamentado num propósito, é um objetivo vazio. E por isso eu às vezes já tratei vários executivos no final de carreira. Eles param, olham para trás e dizem assim: olha, eu conquistei os cargos que eu queria, eu conquistei os bens que eu queria, eu fui para o mundo todo, eu tive sucesso na minha vida profissional, a minha família é muito legal, mas parece que há um vazio dentro de mim, parece que eu não fiz nada, não sei, não tem sentido tudo isso. A maioria diz isso, porque não teve sentido. Eu fiz por fazer, eu fiz porque eu queria alcançar, eu fiz porque eu queria ter. Então eu passo para aquilo que é fundamental para você entender também. O propósito, ele sempre se relaciona com duas esferas. Duas esferas. Se o seu propósito não tem essas duas esferas, não é propósito. Pode ser outras coisas, mas não é propósito. Quais duas esferas? O propósito sempre se relaciona com eu e o outro, com os dois. Nunca só comigo e nunca só com o outro. O propósito se relaciona comigo por quê? Porque ele traz desenvolvimento, crescimento, cumprimento da minha vocação, dos meus dons, das minhas habilidades. Quando há isso, então
a gente passa para a segunda etapa, que o propósito, ele sempre vai suprir, ajudar, abençoar, se relacionar com o outro de alguma forma. A questão principal é que as pessoas centralizam tudo em si próprio. E aí elas querem, por exemplo, Deus para elas querem a espiritualidade para elas querem ser abençoadas, elas querem a prosperidade, elas querem a felicidade, é tudo para elas, tudo centralizado no egocentrismo. E as pessoas acabam, na verdade, achando que vivem uma vida com propósito quando não.